Boa noite, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, leitores do Diário Oficial. Como terminou a fala a nossa colega Mônica Seixas, da bancada ativista, é exatamente isso. Agora é hora de votar a favor dos policiais. As emendas que estão aqui contêm, né, um reajuste decente, né, escalonado, para recuperar minimamente o salário dos policiais do Estado de São Paulo. Né? Acho que a Mônica falou muito corretamente. Quem for a favor dos policiais, vota nas emendas, né, que nós estamos defendendo aqui. Mas vocês vão ver que, na verdade, não é isso que vai acontecer. Né? Pessoas que votaram no 5% e disseram, vamos votar no 5%, etc., na verdade, queriam mais legitimar o não aumento do governador João Dória Júnior. Gente, olha, o PSDB sucateou muitas coisas desse Estado. Uma delas foi a educação. Eu, por exemplo, a minha geração, por exemplo, só estudou em escola pública. Eu estudei em colégio e fiz a Universidade de São Paulo, nos anos 70. Essa história escolar existia naquela época, mas quando o PSDB começou a governar o Estado, acabou. Eu vi uma classificação, Bebel, mais do ensino médio do Estado de São Paulo comparado com outros estados. Se eu não me engano, é uma avaliação do IDEB, de 2017. Né? Bebel, presidente da POSP do Estado de São Paulo, que reúne os professores do ensino oficial, nossa líder sindical, combativa, batalhadora pelos professores, sabe muito bem disso. São Paulo, gente, está em 11º lugar em matemática. Estados como Rondônia, estados como Ceará, como Rio Grande do Sul. Estou falando, gente, nada contra esses estados. Piauí, em alguns casos, estão na frente de São Paulo. São estados mais pobres. São Paulo, com a riqueza que tem, não investe o que deveria investir na educação. Não oferece curso de reciclagem, não diminui o tamanho das salas, faz os professores trabalharem muito, né? Trabalharem até não aguentar mais para poder ganhar o mínimo para a sua subsistência. Né? Então, quando poderia fazer o contrário. Me procurou uma senhora outro dia, dizendo assim, meu filho está numa escola de período integral. Mas olha, deputado, ajuda a gente a acabar com essa escola. Eu falei, como assim? Eu sempre defendi período integral. O problema é o seguinte, eles têm atividade de manhã, atividade normal, depois não tem mais nada. Ficam lá perambulando dentro da escola. Por quê? Porque não tem oficineiro, porque não tem atividade organizada, porque não tem esporte organizado, porque não tem, enfim, atividade extraclasse organizada. Né? Então, esse sucateamento da educação também é um sucateamento que passa por salário, que passa por uma série de coisas que o Estado de São Paulo foi abandonando paulatinamente. Esse sucateamento também é visível na polícia. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje, tem 20 mil efetivos, homens, mulheres, a menos do que deveria ter, pelo tamanho da população, se não levarmos em consideração o cálculo que foi feito há 20 anos atrás. Então, 20 mil homens, e a Polícia Civil, pelo menos 15 mil, né? 15 mil nós estamos defasados. A Polícia Civil do Estado de São Paulo foi uma das melhores polícias civis da América do Sul. Grande capacidade de desvendamento de crimes, grande capacidade de investigação, muita dedicação, e foi sendo sucateada através de pagamento de baixos salários, péssimas condições de vida. Os delegados de polícia de São Paulo ganham menos do que delegado de polícia de Sergipe, do Ceará. Novamente, para dizer aqui, gente, nada contra eles, que bom que eles fazem isso. O problema é que os nossos delegados, né, estão no estado mais rico da federação e onde a vida é muito cara. Nós estamos batalhando, né, tem uma PEC aí que está rodando, que é equalizar o salário dos delegados com o dos defensores públicos.
É o mínimo que a gente poderia fazer para dar um salário decente para os nossos delegados. Os agentes, igualmente, passam também por um momento de dificuldade, baixo salário, que está levando o pessoal a cair fora. Em qualquer lugar que eles forem exercer a sua função, eles vão ganhar mais. Até empresa de segurança ou qualquer outra atividade, eles vão ganhar mais do que prestando o serviço público, que muitos têm vocação para fazê-lo, delegados, agentes policiais, etc. E na Polícia Militar, que aqui nós temos alguns representantes, assim como da Polícia Civil, é a mesma coisa. Na Polícia Militar, o sucateamento é muito claro, e é na questão salarial. O salário dos PMs de São Paulo estão aproximadamente entre o 20º e o 25º do Brasil, gente. Não tem como você criar uma força profissional, uma força de segurança profissional, que corre risco, que enfrenta dificuldade, pagando salário miserável. Isso não é correto, isso é desumano e vai sucatear a Polícia de São Paulo, né? Colocando em risco a situação do Estado. Porque, gente, olha, polícia hoje é uma questão muito complexa. O crime organizado ficou muito mais complexo e mais difícil de ser enfrentado. E existe em algumas regiões do país, o descontrole da polícia militar e a sua transformação, em alguns casos, em milícia, como no Rio de Janeiro. A Polícia de São Paulo não tem isso. Então nós temos que preservar a Polícia de São Paulo, melhorar as condições salariais, melhorar as condições de promoção, fazer o chamado ingresso único, para que todo mundo tenha direito a se tornar oficial um dia, poder estudar e virar e se tornar oficial um dia. Enfim, criar condições de estímulo para que a carreira policial possa ser uma carreira decente, né? Desde o soldado até o coronel, né? Então, nós precisamos criar essas coisas, criar esses benefícios para os nossos policiais. No caso aqui, nós estamos discutindo, e nós votamos contra, um aumento de 5%, que na verdade é um escárnio em cima da categoria. Nós seguimos, inclusive, a orientação aqui dos companheiros nossos, deputados, das categorias, né, das associações dos PMs, que, né, preferiram repudiar esse falso aumento. E estamos agora propondo que as nossas emendas façam o escalonamento de um aumento real aí, ao longo de 2, 3 anos, que possa recuperar minimamente o salário dos policiais. Esse ano, nós precisaríamos ter pelo menos 10% de aumento. Ano que vem também. E um escalonamento que leve à recuperação dos salários. Eu gostaria, então, de chamar atenção para esse fato, acho que é muito importante. Nós precisamos fortalecer a nossa polícia militar, e a nossa polícia militar precisa de ajuda, precisa de compreensão, e precisa de salário, precisa de condições de promoção, né? Acho que isso, às vezes, até mais importante que armamento. Eu vi um dia um policial francês falando, perguntaram para ele, o que o senhor acha mais importante na polícia? O armamento? Ele falou, não, polícia é fator humano. Policial treinado e bem preparado é a primeira coisa. Depois eu vou discutir armamento, equipamento, etc, etc, né? Mas o policial treinado e preparado é a coisa mais importante, é o fator humano, né? Então eu também acho que isso é muito importante. É óbvio que aí o equipamento é importante, as viaturas são importantes, a arma é importante, mas nós precisamos investir no ser humano, no fator urbano, para que a gente tenha uma polícia decente no nosso estado, né? Então eu queria deixar aqui o meu abraço para toda a categoria de policiais, e deixar o meu apoio, sobretudo o meu apoio à reivindicação justa de vocês, de reajuste salarial decente. Um grande abraço para vocês, muito obrigado.